De olho no vestibular, exercício número 8, bora lá? O gráfico anexo representa a velocidade escalar de um ponto material em função do tempo. Podemos afirmar que... Então, esse gráfico que está aqui, né, gente? O gráfico anexo é o gráfico que está anexado, né? Ele representa a velocidade escalar de um ponto material qualquer, ok? Então, nós temos que simplesmente analisar o que está acontecendo nesse sistema aqui. O que a gente pode perceber no gráfico de velocidade pelo tempo é que quando a velocidade sobe no decorrer do tempo, quando você tem uma variação na velocidade, você tem um movimento progressivo, porque a velocidade está positiva, e acelerado, né? Porque a velocidade está crescendo. Do ponto 2 ao ponto... Do ponto 2 aqui, né, de velocidade 2, mas de 1 segundo até 2 segundos, você pode perceber que a velocidade ela não sai de 2, ela continua sendo 2. Então aqui, ó, nesse 1 segundo, você tem uma velocidade constante, o que nos permite dizer que isso daqui, então, é uma velocidade constante derivada de um M1, né? Movimento uniforme. E de repente, no ponto 2 segundos, o que acontece é que ele freia, ó, porque a velocidade cai de 2 para 0. Então, ele vai ficar em movimento uniforme e de repente ele freia, né? Ou seja, ele perde totalmente o movimento dele até que ele pare. E aí, do movimento do 2 segundos para 3 segundos, o que acontece com o movimento é que ele começa a ser retrógrado, né? Ele começa a ir para trás. Ou seja, ele estava indo para a direita e de repente ele começou a ir para a esquerda. Como é que eu sei disso? Porque a velocidade ela passa a ser negativa. Significa então que ele está se deslocando no eixo negativo, no eixo esquerdo, né? O que mais eu tenho nesse exercício? Bom, do ponto 3 ao ponto 4, nesse 1 segundo aqui que se passa, a velocidade permanece constante. Então, de novo, eu tenho um movimento uniforme, só que agora eu tenho um movimento uniforme retrógrado, né? E depois ele freia, né, de novo. Por que eu sei disso? Porque a velocidade dele vai para zero. Então, o que acontece é que ele vai realmente perder a aceleração que ele tinha, a velocidade que ele tinha, a ponto de zerar a sua velocidade. E ele vai permanecer em repouso do ponto 4 ao 5, né, nesse 1 segundo, porque a velocidade dele é zero. Ó, então, se a velocidade dele não está mudando, continua sendo zero, quer dizer que ele continua em repouso. Então, vamos que vamos. O gráfico está errado porque não existe velocidade negativa. Então, essa alternativa aqui está falsa, né? Porque nós temos velocidade negativa sim. Velocidade negativa é quando você se desloca pro sentido esquerdo do eixo X. E positivo é quando você se desloca para a direita, né? No positivo do eixo X. Ou para cima e para baixo, no eixo Y, para cima positivo ou para baixo negativo. Existe velocidade negativa sim, então essa alternativa aqui ela é falsa. B. O deslocamento se processa com velocidade variável, porém sempre no mesmo sentido. Então, a velocidade varia, mas está sempre no mesmo sentido. Mentira, porque ela começa com uma velocidade positiva e depois ela vai com uma velocidade negativa. São sentidos opostos. Positivo seria direita, negativo esquerda. Então, essa alternativa também está errada. C. O móvel percorreu 3 metros em um sentido, parou bruscamente e fez um percurso igual em um sentido contrário e parou bruscamente no ponto de partida. Olha, o ponto de partida é zero. O ponto que ele finaliza também é zero. Ele para no ponto de partida. Então, aqui nós podemos afirmar que é verdade. Ele vai parar no ponto de partida. Por que ele vai parar no ponto de partida, professor? Como é que o senhor sabe disso? O gráfico aqui não mostra a posição dele, só mostra a velocidade. Eu sei disso porque o gráfico se repete igualzinho aqui, ó. Se eu pegar essa parte do positivo e essa parte do negativo, você percebe que é o mesmo gráfico, o que significa que tudo que ele andou, ele voltou depois. Porque, ó, se ele foi de 0 a 2, permaneceu em 2 e freou bruscamente, aqui ele foi de 0 a menos 2, ficou em menos 2 e freou bruscamente. Então, eu tive o mesmo percurso. É basicamente, tipo assim, eu tô indo sair de casa, fui até a padaria, parei na padaria, depois voltei para minha casa. Voltei para o mesmo ponto, fiz o mesmo trajeto, com a mesma velocidade, mesma variação da velocidade, né, ao decorrer do tempo. Então você percebe que os percursos são os mesmos, tá? Agora, será que ele percorreu 3 metros? Essa é a única questão que a gente tem que averiguar, né? De 0 a 1, a velocidade subiu para 2, né? A gente sabe que a área do gráfico de velocidade pelo tempo
é a distância percorrida, né? Então, se a gente pegar aqui, eu tenho um triângulo de base 1 e altura 2, né? Então, como é um triângulo, você multiplica a base vezes a altura e divide por 2. Então, 2 vezes 1, 2, dividido por 1, 1. Então, aqui nós teríamos... Vamos pegar uma caneta, vamos pôr uma tinta azul. Então, aqui a área seria de 1. Essa é a distância percorrida, 1 metro, né? Aqui do 1 para o 2, ó, eu tenho uma base de 1, de 2 para 1 é 1, e uma altura de 2. Então, 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho 3 metros sendo deslocado no sentido positivo. E aqui no negativo eu teria aqui, né, menos 1, ou seja, aqui ele voltou 1 metro, e aqui ele está voltando 2 metros, né? O que faz com que ele volte exatamente a posição que ele saiu. Então, sim, ele percorreu 3 metros. Então, a letra C é uma resposta muito boa, porque tudo que ela está falando aqui é verdade, certo? Então, a resposta para essa questão era a letra C. É isso, gente. Exercício resolvido. Um grande abraço e até a próxima.